Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro de Negócios, um evento da XBiz, hoje em parceria com a Akamai. Sou Márcio Montagnani e serei o mediador desse encontro. Para você que está chegando agora e ainda não conhece o nosso projeto, temos como objetivo trazer profissionais de diferentes segmentos de mercado para uma discussão sobre as principais tendências e principais tecnologias do mercado global. Vou apresentar no próximo vídeo a nossa parceria com a Akamai. Somos a XBiz. Atuamos com produtos e soluções para data center, telefonia IP, local e na nuvem, outsourcing TIC, cabeamento estruturado, infraestrutura, automação em salas de reuniões, soluções para redes e gerenciamento de despesas de telecom, através de auditorias e gestão contínua. Apresentamos nossa nova parceira, Akamai, líder global em rede de entrega de conteúdo, oferecendo as melhores estratégias em nuvem para melhorar a segurança, o desempenho, escalabilidade e aceleração de sites e soluções. Conheça um pouco mais sobre a Akamai. Tudo começou com uma ideia para solucionar o maior problema dos primórdios da internet, uma convicção de que um grupo de pessoas seria capaz de fazer a diferença. Uma determinação para corrigir a lentidão na rede mundial de computadores. Essa ideia se transformou na Akamai e nós liberamos a potência da internet para criar um mundo digital que se conecta instantaneamente, quase como em um passe de mágica. Durante o processo, desenvolvemos a Akamai Intelligent Edge e agora estamos prontos para solucionar o próximo grande problema da transformação digital. Qual é o problema? A nuvem introduziu uma nova era de possibilidades, mas veio acompanhada pela complexidade. Múltiplas nuvens, novos custos, mais riscos, maiores ameaças. O que isso significa para os negócios? Que as nuvens se transformam em tempestades. Bilhões de pessoas, dispositivos e fluxos de dados competindo pela potência e pela velocidade, vulneráveis a novos ataques todos os dias. E o centro de tudo, a própria nuvem, simplesmente não é capaz de suportar. O resultado? O centro de gravidade da tecnologia está se deslocando, do centro para a borda. A Akamai foi precursora da borda há 20 anos, quando provamos pela primeira vez que a menor distância entre dois pontos não é a linha mais reta, mas sim a linha mais inteligente. Agora nós cercamos e expandimos tudo da empresa à nuvem, mantendo as experiências mais próximas dos usuários e as ameaças cada vez mais distantes. A Akamai Edge está transformando a nuvem. Ela está transmitindo ao vivo os eventos de maior visibilidade para as maiores audiências globais e bloqueando os maiores ataques cibernéticos já vistos pelas empresas. Ela está impulsionando experiências digitais extraordinárias, blockchain, a internet das coisas, dados e decisões que se movem na mesma velocidade que os negócios, segurança e proteção que residem exatamente onde os usuários se conectam. A Akamai não é apenas uma parte da borda, a Akamai é a borda. Estamos capacitando um mundo conectado de potencial inimaginável e aguardamos ansiosos pelos próximos 20 anos. Saiba mais acessando www.xbiz.com.br. A qualquer momento você pode escanear o QR Code para acessar o nosso site e agendar uma reunião com os nossos especialistas. O assunto de hoje será totalmente voltado ao universo de e-commerce. Chegamos no início de mais um ano e recentemente passamos por duas das principais datas do setor, que é a Black Friday e o Natal, mas só que em um ano totalmente atípico. Por conta da pandemia, várias barreiras tecnológicas foram quebradas e com isso o processo de vendas pela internet foram acelerados. Em alguns clientes tivemos um fluxo superior a 5 vezes em comparação com a mesma data de 2019. Hoje os usuários estão mais familiarizados com o conceito de compras online, confiando e consumindo muito mais. Mas só que essa aceleração repentina trouxe a necessidade de adaptação tecnológica das empresas e, consequentemente, muitas preocupações. E para contar um pouquinho sobre as experiências na jornada rumo ao mundo digital, convidamos o João Batista, da empresa Mobly, que é um cliente Akamai e vai passar um pouquinho sobre a sua experiência para nós. Na sequência teremos um bate-papo entre o Helder Ferrão, da Akamai, e o Beto Ortega, da XBiz, para conversar sobre as principais dificuldades que o setor enfrenta e as melhores soluções do mercado global. Então apresento o primeiro encontro de hoje entre o Eduardo Rocco, gerente comercial na XBiz, e o João Batista, da Mobly. Bom dia a todos. Bom dia, João.
Bom dia. Bom, eu sou Eduardo Rocco, eu sou gerente comercial da XBiz e eu estou aqui com o João Batista, ele é da Mobile, um cliente da Akamai, e eu gostaria, João, que você, por favor, se apresentasse aí para a gente. Claro. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Bom, sou o João, eu sou o Head de Infraestrutura e Segurança da Informação da Mobile, venho trabalhando aí com a Akamai há diversos anos, desde o início da Mobile, na verdade. É um prazer estar com todo mundo aqui. Antes de começar, eu gostaria que você passasse para a gente um pouco sobre como a Mobile está se desenvolvendo aqui no Brasil, o que ela está esperando aqui e o que ela faz aqui no Brasil nos seus serviços que ela oferece. Perfeito, legal. Acho que é mais fácil começar um pouquinho contando a história da Mobile, né? A gente é um e-commerce, majoritariamente começou como um e-commerce, né, que vendia móveis e artigos de decoração para casa, né, e desde então, na verdade, a gente veio se desenvolvendo, a gente tem praticamente 10 anos de estrada, e a gente veio se desenvolvendo até que hoje a gente, além do nosso e-commerce, a gente tem algumas grandes lojas, né, a gente tem 2 mega stores em São Paulo, e mais algumas lojas que são outlets, e a gente está inaugurando agora algumas lojas chamadas Mobile Zip, que são lojas que vão ser um pouco menores de bairro e tal. Hoje, nosso e-commerce, na verdade, representa quase 90% da receita, apesar de termos mais de 10 lojas por aí, lojas grandes, o e-commerce ainda representa 90% da receita, então é onde a gente tem que ter bastante cuidado, bastante atenção em relação à segurança, em relação à disponibilidade. Acho que esse é um resumo geral aí da Mobile hoje, né? Quer dizer, e nessas jornadas você deve ter passado por grandes desafios nesse mundo digital, né? Você pode contar um pouco para a gente quais foram esses desafios que você acabou aparecendo na sua frente aí, entrando nesse mundo digital? Claro, acho que, assim, como todo e-commerce, um dos maiores desafios que vem todo ano, né, que a gente acabou de passar também, é o Black Friday, né? Então, passei por 5 Black Fridays na Mobile, onde a gente aumenta a quantidade de requisições no site em mais de 5 vezes, né? Então, a gente tem que se preparar, fazer uma série de testes, cause engineering, para ver o que aconteceria se algum componente falhasse, tudo para que no dia do Black Friday a gente passe tranquilamente, né? Até brinco com o time, né? De vez em quando, aliás, a gente tem que penar bastante, trabalhar bastante para que no dia a gente só fique tomando cerveja e olhando as coisas acontecerem, né? Isso é bacana. Bastante tranquilidade. E você é um cliente da Akamai há bastante tempo, né? Você pode destacar para a gente quais foram os benefícios que as soluções da Akamai trouxeram para vocês durante todo esse tempo? Claro. Como eu disse, né, a gente tem uma quantidade de acessos bem grande no site. A gente está falando aí, por exemplo, num Black Friday de mais de 50 mil requisições por minuto, é bastante coisa, e a Akamai, ela nos ajuda a entregar 70% desse tráfego. Então, 70% do tráfego não chega nos nossos servidores de origem, são entregues pela Akamai. Além disso, né, a gente, principalmente agora em tempo de pandemia, a gente se preocupa bastante com a questão de segurança. A gente viu, inclusive, durante a pandemia que a gente teve um aumento de mais de 20% de tentativas de ataques, de requisições maliciosas no nosso site, e a Akamai, junto com o AF, com o Site Shield, nos ajuda bastante a segurar essa onda e a manter o nosso site seguro, né? Legal. Realmente, principalmente nesses eventos, Black Friday, Natal, outros eventos, Dia das Mães, tal, acho que vocês devem ter bastante fluxo, né, de acessos, né? Então, acho que você já passou aí para a gente quais são as suas preocupações da segurança do ambiente. Agora, fala um pouquinho para mim, quais são as suas dificuldades para gerenciamento das APIs? Como é que você faz isso? Perfeito. Hoje a gente está num processo de, né, todos os nossos novos sistemas, eles são criados como serverless first e API first, ou seja, tudo que a gente cria aqui dentro hoje é uma API, então é de fato um grande desafio a gente manter tanto a disponibilidade quanto a segurança desses caras.
E falando de segurança especificamente, a Akamai nos ajuda bastante com API definitions dentro da console deles, que é, basicamente, eu consigo bloquear qualquer requisição à nossa API que seja diferente do que a gente espera. Então, se a pessoa fizer uma requisição que tenha menos informações do que eu preciso, ou que tenha algum tipo de parâmetro diferente, alguma coisa do tipo, a gente bloqueia essa requisição. Então, a Akamai nos ajuda bastante com a segurança para que a gente evite tentativas de ataque para as nossas APIs, né? E aí, tomando até um gancho do que você acabou de falar, que é a segurança, como é que você está vendo, como é que você vê que a Akamai pode te ajudar na evolução dessas suas aplicações de segurança? Você vê uma perspectiva de crescimento ou partir para outros produtos da Akamai que você deseja implementar aí com vocês? Sim, na verdade, a Akamai sempre nos procura, assim, quando tem algum produto novo, etc. Eu vejo a Akamai em constante evolução, na verdade, em relação a serviços de segurança, e eu faço questão de ser um dos primeiros a testar e tudo mais. A gente vem testando, na verdade, alguns outros produtos de segurança. Por exemplo, a gente testou recentemente o PIM, que é o Page Integrity Manager, que na verdade faz uma varredura no nosso site, identifica de onde vem um determinado fluxo de acesso e para qual domínio essa informação está indo, e se está de acordo com o que a gente espera ou não, podendo bloquear ou não aquela requisição, e garantir também que os nossos terceiros, os domínios terceiros que rodam no nosso site estão seguros. Então, isso nos ajuda, por exemplo, com LGPD, bom, enfim, eu vejo, na verdade, a gente testando vários outros produtos mais avançados, além do AF, além da própria proteção ao site, a gente olhando mais para o lado de LGPD junto com a Akamai também. Legal, bacana esse seu depoimento aí. A gente realmente aqui com o XBiz Akamai, a gente se sente bem orgulhoso, bem contente que você é um cliente altamente satisfeito com as soluções. Agora, vamos falar um pouquinho de Mobile. Você vê perspectiva no crescimento da Mobile, você vê como é que a Mobile está dentro desse mercado, e aí puxando uma outra pergunta, você acha que vai ter alguma mudança a curto, médio prazo nesse mercado que vocês atuam? Sim, na verdade, a pandemia, né, veio para assustar um pouquinho no começo, né? A gente teve nas 2 primeiras semanas de pandemia um leve susto, onde todo mundo estava preocupado, e isso fez com que as vendas no comércio e nos e-commerces em geral diminuísse, mas logo em seguida, na verdade, retomou, e o mercado online retomou melhor ainda. Então, esse ano, na verdade, a gente teve um resultado muito bom. Em relação ao ano passado, a gente ficou 50% acima, e a gente está projetando para o ano que vem também ficar 50% acima em relação a este ano, tá? Então, por exemplo, no Black Friday, né, a gente vendeu praticamente 40% acima do último Black Friday. Então, de fato, a Mobile vem crescendo bastante, obviamente o mercado como um todo vem puxando isso para cima, e principalmente, acho que agora, depois da pandemia, o padrão de compras mudou um pouco, o pessoal está mais acostumado a comprar online, e isso acaba nos ajudando bastante também, né? Legal, muito bom o seu depoimento. A gente vê que realmente a pandemia, ela prejudicou algumas empresas, tal, mas alguns setores do mercado houve um grande crescimento, e principalmente no mercado digital. E eu vejo que a Akamai, a XBiz, ela está realmente bem centrada nisso para trazer essas soluções para os clientes com uma segurança de anos aí de experiência nesses mercados, né? Ô, João, obrigado pelo nosso papo hoje. E você gostaria de fazer alguma consideração final aí? Não, na verdade, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer, na verdade, a parceria de longa data que eu tenho com esse time da Akamai, principalmente com o Thiago, com o Sérgio, que são, na verdade, muito além de fornecedores, são meus amigos pessoais já, então, acho que é uma parceria de longos anos da Mobile com a Akamai que vem dando certo, eles nos ajudam bastante, e acho que é isso, eu queria agradecer.
A qualquer momento você pode acessar o nosso site xbis.com.br para solicitar uma reunião com os nossos especialistas. E dando continuidade ao nosso encontro de negócios, convido agora a videoconferência que aconteceu entre o Beto Ortega, que é gerente comercial na XBIS, e o Helder Ferrão, que é gerente de indústria e marketing na Akamai. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, Helder. Helder, vamos começar aqui com as questões relacionadas ao nosso bate-papo hoje, né? E a minha primeira consideração é: a pandemia trouxe um aumento exponencial no tráfego para vendas online, né? Como, por exemplo, em comparação em 2019, tivemos um acréscimo de até 3 vezes em vendas nesse setor. Aí uma pergunta que a gente faz é: este aumento de tráfego foi acompanhado proporcionalmente pelo aumento dos ataques? Olha, Beto, o que a gente observou na infraestrutura da Akamai é que, percentualmente falando, ou seja, em termos estatísticos, os ataques tiveram pouca variação, subiram um pouquinho, mas nada, em termos estatísticos, nada de maneira muito significativa. É óbvio que, se a gente fosse pensar em números absolutos, quando a gente fala que o volume de tráfego aumentou em até 3 vezes se comparado do ano passado, e se estatisticamente a proporção foi a mesma, a gente pode entender que também o número, a quantidade absoluta de ataques também aumentou de 2 a 3 vezes. Então, é sempre muito importante que em ocasiões e eventos desse tipo, as empresas tenham sempre muita preocupação com a questão da segurança dos seus ambientes, ou seja, fazer a proteção adequada para evitar ataques, sejam eles dos tipos que forem, sejam os ataques direcionados a comprometer a infraestrutura da empresa de e-commerce, ou sejam ataques direcionados a roubo de informações de login de usuários, ou informações financeiras que estão sendo usadas para fazer pagamentos de compras, etc. Então, é sempre muito importante ficar atento a toda a questão de segurança, porque proporcionalmente os ataques aumentam na mesma proporção que o volume de tráfego e o volume de novos usuários ou novas pessoas conectando nesses ambientes aumenta nessas datas, nesses eventos. Helder, em cima desse assunto que a gente fala sobre os ataques, né, uma grande dúvida que surge: quais são os principais tipos de ataques que o setor de e-commerce hoje enfrenta no mercado? Beto, o que a gente observa é que, nos últimos anos, os ataques mais evidentes nesse período são os ataques provenientes de bots, né? Bots são aqueles robozinhos programados para tentar fazer acesso a um ambiente e tentam, de alguma maneira, furar, vamos dizer assim, todas as barreiras de segurança que os ambientes possuem. Os bots podem serem programados para fazer diferentes ações, tanto tentar furar a segurança, como eu acabei de dizer, como o bot também pode ser programado para simular a presença de um comprador real, entrando nas plataformas de e-commerce, navegando por dentro das páginas para fazer captura de preços, por exemplo, e essas capturas podem ser usadas por concorrentes ou alguma coisa desse tipo para promover promoções em sites concorrentes. Os bots podem ser usados para comprometer a questão de estoques dos diferentes atuantes nesse mercado. Então, o que a gente observa é sempre uma quantidade muito grande de bots. Especificamente esse ano, o que a gente viu também crescer muito, principalmente em alguns mercados relacionados a e-commerce ou parceiros de e-commerce, que é o mercado financeiro, que sustenta, né, todas as transações de pagamento, e também aconteceu bastante no mercado de e-commerce, foram os ataques de DDoS, os ataques volumétricos, que são os ataques que tentam, de alguma maneira, comprometer a infraestrutura tecnológica que as empresas possuem para sustentar as transações. E os ataques volumétricos podem ser, eles são basicamente de 2 tipos. Ou tenta-se comprometer a estrutura de comunicação que a empresa possui, ou seja, tenta entupir os links de comunicação
dos servidores, para que não haja mais espaço nos links para passar uma transação real. Esse é um tipo de ataque volumétrico. E o outro tipo de ataque volumétrico é quando envia-se uma quantidade muito grande de um mesmo tipo de requisição, tentando esgotar a capacidade de processamento de uma infraestrutura de tecnologia. Então, ou você entope o link, ou você entope a máquina com o processamento. E isso faz com que, obviamente, aquele site, aquela empresa, o site dele deixe de estar disponível para as transações reais. Esses são os principais tipos de ataque que a gente observa. E um outro tipo de ataque, um outro tipo de tentativa de ataque que a gente vê crescendo muito, são os ataques relacionados a scripts. O que são scripts? São, às vezes, pedaços de programação que você tem dentro de um site de e-commerce para executar uma determinada função. Um exemplo muito claro: quando você compra alguma coisa num site de e-commerce, quando você vai sair do teu carrinho e vai executar o pagamento, você recebe aquela tela onde você tem que colocar as informações ou para emissão de um boleto, ou as informações de cartão de crédito, que você coloca ali para executar o pagamento. Existem ataques específicos que os hackers conseguem capturar essa informação de script, que é um script que monta aquela telinha, ele troca o direcionamento de para onde aquela informação vai ser enviada. Na verdade, quando o cliente final entra lá com as informações de cartão dele para o pagamento e dá o enter para executar, aquela informação de cartão é direcionada para um site, para um servidor pertencente a um hacker que captura aquela informação de cartão de crédito para fazer o uso dela. Isso é um ataque voltado a scripts, como eu disse, e existem soluções específicas. A Akamai possui uma solução específica que tem o nome de Page Integrity, que ele faz exatamente a verificação de todos esses scripts em tempo real, e se houver qualquer comprometimento do funcionamento desses scripts no site de um cliente, ele alarma e indica que aquele script não é o script verdadeiro, que alguma ação tem que ser tomada imediatamente pela operação da empresa. Então, estes três talvez tenham sido os tipos de ataque que a gente tem mais observado, e como eu disse, existem soluções específicas para cada um deles. No caso de bot, a Akamai tem o Bot Manager Premier, que faz exatamente a identificação do fluxo de dados desses tipos de ataque. No caso de ataques de DOS, nós temos uma outra solução chamada Prolexic, que identifica também ataques volumétricos e bloqueia esses ataques volumétricos, filtrando as requisições que são enviadas para um determinado endereço e entregando para o cliente somente as requisições que são reais, válidas. E ele descarta tudo aquilo que é oriunda de um ataque. E o Page Integrity que eu acabei de falar. Esses foram os principais ataques que a gente verificou nos últimos tempos, e as soluções existentes dentro do nosso portfólio são esses que eu comentei. Não, legal. E quando a gente fala de ataque, né, a primeira coisa que vem na cabeça, seja de qualquer natureza, o ataque de qualquer natureza é referente às soluções, né? E quais são as principais soluções de segurança que a Akamai oferece para o setor? Olha, o que, de uma maneira ampla ou mais aberta em relação a isso, é o seguinte: todo o processo de proteção que um cliente vai fazer no seu ambiente de e-commerce, ele deve começar sempre com uma solução de firewall na nuvem, né? A Akamai possui um produto específico que faz isso, que se chama Kona Defender, que ele implementa uma solução de firewall e também viabiliza uma primeira proteção para aquele tipo de ataque que eu comentei agora há pouco, que é o ataque de DOS, o ataque volumétrico. Então, através do Kona Defender, você consegue fazer proteções de firewall que implementa regras específicas para identificação de diferentes tipos de ataque, e além
dele por si só, o produto, ele evita que ataques volumétricos trafeguem ou que cheguem na infraestrutura do cliente. Estes são os principais, ou talvez os pontos iniciais, ou o produto inicial para ser utilizado por um cliente de e-commerce, que vai implementar um firewall para ter proteção contra uma série de tipos de ataque, com regras pré-definidas, e que o próprio produto já tem um conjunto enorme de regras já conhecidas e tipo de ataques já conhecidos, que a implementação do produto em si já capacita o cliente a estar defendido por aquela série de modelos ou de tipos de ataque que o próprio produto já tem. O produto tem capacidade de autodescobrimento de novas modalidades de ataque. Ele é um produto que observa o tráfego o tempo inteiro e ele consegue identificar o que a gente chama de tráfego malicioso, né? E quando ele identifica algum tráfego malicioso, ele já cria uma regra automática dentro da sua configuração, informa o cliente de que isso foi feito, para que o cliente possa fazer uma apuração mais minuciosa, para tentar, da maneira mais transparente possível, evitar aquilo que a gente chama de falso positivo ou falso negativo, né? Ou seja, o tráfego está passando, ele pode interpretar que aquilo é um ataque, ele já cria uma regra, mas ele define uma proteção que deve ser confirmada imediatamente para que isso passe a valer de uma maneira definitiva. E se não for e se for identificado que aquilo não é um ataque real, o cliente simplesmente descarta aquela configuração e, obviamente, aquele tipo de tráfego passa a ser reconhecido como válido. Então, tem todo um processo de automação que pode ser implementado através dessa solução. E, de novo, se a gente associar com produtos para gerência de bot e com produtos para fazer a interpretação de eventuais scripts maliciosos nas páginas dos e-commerces, o cliente tem quase que uma estrutura de proteção bastante robusta para que ele possa garantir um funcionamento adequado do seu ambiente de e-commerce. Então, tanto o Bot Manager, o Kona Defender, que foi o que eu expliquei, e o Page Integrity Manager são talvez os 3 produtos mais adequados para o início de um processo de proteção. Mas que eu falo início, mas esses 3 produtos combinados já dão uma proteção extremamente robusta para o cliente. Mas se ele tiver que começar com algum, é o Kona Defender. Não, perfeito. Helder, e mudando um pouquinho agora referente aos ataques para a parte de venda do setor de e-commerce, né? Outro grande desafio é mensurar e suportar o volume do tráfego em datas especiais, né, para concluir as suas vendas. Você poderia explicar um pouquinho sobre os diferenciais da CDN e da Akamai e os benefícios de sua capilaridade? Posso sim. Eu acho que quando a gente fala de CDN, né, ou seja, uma estrutura de rede que tem como propósito fazer entrega rápida de conteúdos, talvez um dos aspectos mais importantes de uma empresa ou de uma oferta de CDN seja exatamente a capilaridade. Porque é a capilaridade, ou seja, onde estão distribuídos os servidores que provêm o serviço de CDN, quanto mais perto eles estiverem dos usuários finais, ou seja, daquela pessoa que está sentada lá na frente do seu desktop ou laptop fazendo acesso a um site qualquer, seja de e-commerce, e aqui, genericamente falando, a um site de qualquer tipo de indústria, e-commerce, bancos, sistemas de saúde, seja o que for, quanto mais próximo os servidores de uma estrutura CDN estiver daquele usuário, mais rápido você consegue entregar os conteúdos pré-armazenados nesses servidores, e o que faz com que a infraestrutura ou que a CDN seja eficiente. Olhando somente por esse aspecto, a capilaridade da Akamai é hoje a maior capilaridade de todos os fornecedores de CDN do mundo. Não é à toa que o market share da Akamai
olhando só para o mercado de CDN, ele chega a quase entre 40% e 45% do mercado mundial. O resto está distribuído por todos os outros concorrentes. A Akamai tem 40% a 45%, o segundo colocado tem algo em torno de 10% ou 11%, ou seja, ele está muito distante do que nós temos de volume de negócios, de volume de clientes trabalhando dentro da nossa rede. Não é à toa que dentro da rede da Akamai circula aproximadamente 30% do tráfego internet global. Então, voltando, a capilaridade é talvez a característica mais importante em função de você colocar os seus servidores naquilo que a gente chama de borda da internet, ou seja, o mais próximo possível dos clientes. Hoje, a Akamai tem alguma coisa em torno de 340 mil servidores espalhados na borda da internet em todos os países que ela opera. Então, é um volume de infraestrutura extremamente enorme e que capacita a Akamai a entregar isso de maneira bastante interessante. O que muitos dos clientes só percebem depois de contratar os serviços também é o seguinte: quando você implementa uma solução de CDN, como eu falei, ela tem uma capacidade de pré-armazenar tudo que é conteúdo estático do cliente, ele armazena lá no servidor da borda. Então, quando alguma pessoa vai fazer um acesso a um site de e-commerce, por exemplo, toda aquela informação que preenche a tela em relação à imagem, em relação a textos básicos, tudo que não é transacional, e transacional aqui eu vou falar o preço do momento, o seu ID, o seu pedido de compra, aquelas coisas que você preenche, dá o enter, mas tudo aquilo que vem como informação básica de tela já está pré-armazenado naquele servidor. Então, essa informação consegue ser entregue para o usuário final muito rapidamente, e isso também faz que haja uma desoneração de tráfego no site original daquele cliente. Perdão. Uma das características da implementação de uma CDN é que você, muito provavelmente, tem uma redução de consumo de infraestrutura no site do cliente, e pode possibilitar, inclusive, trabalhos de redução de custo da infraestrutura, pelo fato de que agora você tem uma CDN na frente do seu site. Isso são outros benefícios paralelos que podem ser interpretados e vistos, obviamente, como benefícios que se tem a partir do momento que você implementa uma CDN. E suportar essa quantidade de tráfego nesses eventos grandes é uma das principais funções de uma CDN. No caso da Akamai, por exemplo, nós já vínhamos nos preparando para a Black Friday desse ano, sabendo, inclusive, que por uma questão óbvia de estarmos vivendo um ano completamente atípico, com as pessoas ficando muito mais tempo em casa, com o trabalho remoto, todas as questões relacionadas à pandemia, nós sabíamos que nós teríamos um período de Black Friday diferente do que foi os outros anos. E pensando nisso, já logo nos primeiros meses de início da pandemia, vamos dizer assim, a Akamai tomou a decisão de acelerar os projetos de expansão de infraestrutura em vários locais do mundo, e principalmente porque ela monitora questões de tráfego, ela direcionou ou acelerou os projetos nos locais, nos setores, nas regiões, onde ela identificou um maior aumento de tráfego. E o Brasil foi um deles. Aqui, a infraestrutura nossa foi aumentada de maneira significativa, e até vou comentar uma segunda razão. Não só por uma questão de identificamos que o aumento de tráfego no Brasil e na região da América Latina foi muito grande, como nós teríamos o evento agora, que aconteceu em novembro, que é o lançamento da Disney Plus, que quando você tem, e historicamente, a Akamai também tem essa informação, historicamente, quando esse novo serviço de streaming é colocado disponível nos diferentes mercados, você normalmente tem um salto de tráfego
que acontece em função das assinaturas que são feitas nesse produto. E aqui a gente tinha essa informação, que sabíamos que o Disney ia ser lançado em novembro, e a Akamai trabalhou com essa informação e já reforçou a sua infraestrutura para atender a demanda de crescimento de tráfego. Então, nós crescemos muito a estrutura de servidores aqui na região para suportar toda essa demanda que sabíamos que ia acontecer. Tanto é verdade que, graças ao nosso planejamento e graças a todo esse trabalho, nós passamos pelos 2 eventos, né, tanto a Black Friday como o lançamento da Disney Plus, ou seja, ela ainda está, vamos dizer assim, numa escala de crescimento, de consumo, mas passamos por esses 2 eventos aí sem nenhum problema para nenhum dos clientes, e seja ele em qualquer indústria que trabalhe conosco. Então, não houve impacto nem para os clientes das indústrias específicas impactadas pelos eventos, como também os outros clientes que também trabalham embaixo da mesma infraestrutura, não tiveram nenhum problema com isso. Bacana. E, Helder, além da aceleração da entrega de conteúdo, né, que a Akamai faz hoje, existem outros produtos da Akamai que podem também ajudar as empresas a melhorar essa performance do setor? Olha, a Akamai tem como padrão, ela lança novos produtos a cada 6 meses, né? Isso é um padrão. Antigamente nós tínhamos lançamentos de produtos ao longo do ano de uma maneira mais, vou chamar aqui de mais aleatória, mas não tinha uma regra muito clara, e já nos últimos 2 anos a Akamai, vamos dizer assim, meio que organizou isso, e ela faz o lançamento dos seus produtos a cada 6 meses. Hoje, dentro do portfólio de produtos da Akamai, nós temos mais de 50 itens diferentes que atendem tanto demanda de distribuição de conteúdo, ou seja, fazem o trabalho de uma CDN, como eu disse, mas principalmente os produtos relacionados à segurança do ambiente. E, como eu falei, a cada 6 meses nós temos um novo conjunto de produtos sendo lançado. Recentemente, no último evento de lançamento, a Akamai lançou o que a gente tem, um produto chamado EdgeWorkers. Para que é isso? Para que serve o EdgeWorkers? O EdgeWorkers é um produto de suporte a processamento de pequenos processamentos, ou seja, microserviços na camada Edge. Então, ao invés, por exemplo, se um cliente tem um dispositivo qualquer remoto, aqui a gente pensa muito em soluções de monitoração remota, de gerenciamento remoto, dispositivos ligados a soluções de IoT, de internet das coisas, que capturam uma informação, levam aquela informação até o data center do cliente para fazer um pequeno processamento, gerar uma resposta e aquilo comandar ou acionar alguma coisa num dispositivo remoto, às vezes, essa latência de transferir aquela informação até o data center e voltar, ela é uma latência crítica para a função do que aquele dispositivo está fazendo. Então, o EdgeWorkers tem a finalidade, tem o objetivo de já fazer esse pequeno processamento logo que a informação começa a trafegar no mundo internet. Então, já quando entra aquela informação na estrutura da internet, se o cliente estiver usando um dos serviços da Akamai, ou esse serviço da Akamai especificamente, ele já vai ter a capacidade de fazer o pequeno processamento, o microserviço dele ali, e já retornar a resposta para o dispositivo. É como se a gente, não é como, mas literalmente a gente abre a possibilidade de que o cliente escreva pequenos códigos, ou como eu disse, códigos para execução de pequenos microserviços, já na camada Edge, já nos servidores de borda, para que isso seja o mais rápido possível e a latência seja a mínima existente, para que as respostas sejam dadas ao cliente. Esse é um dos novos produtos que a Akamai lançou recentemente. Mas, como eu disse, é um portfólio com mais de 50 soluções diferentes e que não necessariamente
eu vou ter a capacidade aqui de descrever todos eles e dizer a finalidade de todos eles. O que a gente gosta muito e o que a gente quer fazer é sentar com o cliente, entender qual é o problema dele, ver para onde ele está caminhando, o que ele está pretendendo fazer, e dentro do nosso portfólio de produto, ver o que pode ser usado para ajudá-lo. E sempre no sentido de colaborar com ele da melhor maneira possível. Até se, depois que o cliente explicar tudo que ele precisa, ou quais são os problemas, que dores ele tem, e eventualmente a gente olha e a gente fala assim, eu não tenho nada que consiga ajudá-lo, ele vai receber exatamente essa informação. Olha, para este seu problema, eu não consigo ajudar. Eventualmente, a gente até pode dar uma direção onde ele pode encontrar algo que seja possível de trazer uma luz a ele ou colaborar com ele de algum sentido. Então, como eu disse, a gente precisa muito trabalhar no sentido de entender quais são as dores do cliente para a gente verificar como a gente consegue ajudá-lo. Legal, Helder. Outra questão, a gente tem um dado aqui que cerca de 80% do tráfego da internet são imagens, né? E muitas empresas enfrentam problemas com a entrega desse conteúdo. Isso, de uma forma geral, acaba gerando uma cadeia de problemas, né? E também algumas sobrecargas da infraestrutura do cliente e, por fim, aquele grande problema que é a perda de vendas, né? Quais são as principais soluções da Akamai que ajudam os clientes com a aceleração da entrega de conteúdo? Especificamente, Beto, em relação a conteúdo de imagem, a gente tem um produto que se chama Image e Video Manager. Mas vamos contextualizar o que é esse problema. Imagina num site de e-commerce qualquer, e a gente sabe que comprar, o ser humano é muito visual. Então, quando você está comprando alguma coisa, você quer ver o que você está comprando. Você quer ver o que você está comprando em diferentes ângulos. Você quer ver o que você está comprando, às vezes, com alguma característica de tamanho, medições, etc, etc. Então, todo e qualquer site de e-commerce não tem uma única foto do produto que está sendo vendido. Tem várias fotos ou desenhos em relação àquilo. Imagina isso pelo lado do vendedor. Vamos pensar agora a estrutura do lado do consumidor. Do lado do consumidor, as pessoas que estão comprando, ou elas estão num laptop que tem vídeos ou tem telas do tamanho de 11 polegadas, 13 polegadas, 15 polegadas, 19 polegadas, 17 polegadas. Você tem desktops que tem também vídeos de diferentes tamanhos. Você tem pessoas comprando em tablets, que você tem tablets de 7, de 9, de 11 polegadas. Você tem pessoas comprando, obviamente, o que é mais utilizado hoje em dia, que são os smartphones. Smartphones aqui não vale nem a perda de tempo de comentar os inúmeros tamanhos de tela disponíveis, inúmeros tipos de processamento de cada smartphone disponível no mercado que recebem essas imagens. E, para quem não sabe, para cada dispositivo, para cada tamanho de tela, para cada característica dessa que eu mencionei, quando você faz um request para um site de e-commerce para receber aquela imagem para ser exibida, naquele request vai uma informação de que tipo de dispositivo você está usando e para que o site possa identificar e entregar uma imagem, se o site tiver essa capacidade, é óbvio, ele entregar uma imagem numa resolução que seja a mais adequada para o tamanho de tela que você está usando. Então, é muito interessante, porque às vezes você olha, por exemplo, eu estou olhando num site de venda de material esportivo, eu quero ver a fotografia de um determinado tênis que eu queira comprar. A empresa fez uma fotografia em alta qualidade daquele tênis, e depois aquela mesma fotografia, ele modificou a qualidade daquela imagem de 200 a 250 vezes, e guardou todas essas
imagens com diferentes qualidades dentro do seu banco de dados, para poder ter as imagens adequadas para fornecer para cada dispositivo. É mais ou menos assim que isso funciona. O que esse produto da Akamai faz? Esse produto chamado Image e Video Manager, ele identifica no request que vem do dispositivo do cliente, ele identifica qual é o modelo do request, do modelo do dispositivo, e ele faz em tempo real a mudança da qualidade daquela imagem para entregar a melhor qualidade possível para aquele dispositivo e, inclusive, levando em consideração o tipo de rede de comunicação que ele está conectado. Se é uma conexão 3G, se é uma conexão 4G, ou se é uma conexão por Wi-Fi que tem uma disponibilidade de banda melhor. Então, é um produto que desonera o cliente de ter todas aqueles centenas de fotografias iguais, porém, cada uma delas com uma resolução diferente, desonera toda essa necessidade de processamento que o cliente tem que ter, de selecionar qual é a imagem adequada para ser enviada, e isso é feito em tempo real, na rede, na borda, como eu falei, e entregando a imagem o mais rápido possível. A diferença de velocidade de entrega de informação para clientes que têm característica de ter muita imagem para ser trafegada, entre usar ou não usar esse produto, a diferença de performance das suas aplicações é absurda, coisa de diminuir o tempo de resposta em 2 vezes ou 3 vezes. Então, são coisas específicas para atender necessidades de um determinado mercado. E aqui usamos o e-commerce como um exemplo, mas vamos pensar agora numa das coisas que a gente tem visto mais acontecer nessa época de pandemia. A indústria de saúde, ela agora foi transferida para o celular. Todos nós estamos tendo acessos aos planos de saúde, ou às facilidades de marcar consulta, e quando se faz exames, de receber os resultados de exame através de arquivos, através de celular, ou seja lá onde for. Pensa na quantidade de exames de imagem que podem estar sendo transferidos para um dispositivo qualquer, e você ter a necessidade de receber essa imagem na melhor qualidade possível para aquele dispositivo, para que você possa, eventualmente, o seu médico poder olhar aquela imagem e ter condições de fazer um diagnóstico através dela. Então, são coisas que a gente tem que acompanhar as modificações do mercado e, como eu falei anteriormente, em função da necessidade do cliente, a gente apresentar aquilo que mais indicado para resolver os problemas que ele tem. No caso específico de imagem, é o produto que eu comentei, o Image e Video Manager, que é o produto que faz tudo isso que eu expliquei aqui. Helder, obrigado. Eu queria agradecer aí pela participação mais uma vez no evento da XBIS com parceria com a Akamai, tá? E eu queria deixar aqui esse espaço para suas considerações finais aí. Beto, obrigado novamente pela oportunidade que a XBIS está dando para a Akamai, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente pode ofertar de serviços e soluções para os clientes, conversar sobre alguma situação específica. Estamos à disposição. Junto com a XBIS, a gente pode trabalhar com o cliente e esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. Muito obrigado novamente e fiquem à vontade de entrar em contato com a gente com qualquer necessidade. Até. Para conhecer todas as soluções da Akamai, acesse xbis.com.br/Akamai e agende uma reunião com os nossos consultores. Agora vou apresentar um vídeo que criamos sobre o KSD, o Kona Site Defender, que é uma das nossas soluções. O Kona Site Defender protege suas aplicações e suas APIs contra os mais sofisticados ataques de DDoS e de aplicações da web. Automatizado e personalizável, ele utiliza dados e insights coletados na Akamai Intelligent Edge Platform para entregar proteção altamente precisa e preditiva.
Atualmente, novas aplicações e APIs são constantemente inseridas, enquanto as existentes continuam passando por alterações. Isso significa que a proteção deve ser flexível e escalonável o suficiente para adaptar-se conforme a necessidade. O Kona Rule Set fornece regras habilmente selecionadas, além de totalmente personalizáveis. Desse modo, você mesmo pode personalizar a proteção de suas aplicações mais essenciais, enquanto as proteções automatizadas protegem o restante das aplicações com apenas um clique em um botão. Além de proteger websites, o Kona Site Defender apresenta a proteção de APIs mais avançada do setor, inspecionando automaticamente o tráfego de APIs quanto à existência de códigos mal intencionados e identificando novos pontos de extremidade de APIs que possam precisar de proteção. Combinando o aprendizado de máquina avançado com a visibilidade inigualável da Akamai do cenário global de ameaças, nossos pesquisadores de ameaças podem identificar rapidamente os vetores de ataque emergentes e sugerir ações defensivas. O modo de avaliação permite testar a regra sugerida em relação a seu tráfego real. Isso proporciona uma abordagem mais rápida e simples para implementar as proteções mais recentes. Kona Site Defender. Proteção precisa, flexível e eficaz para APIs e aplicações que concede controle onde você mais precisa. Gostaria de agradecer pela sua participação, pelo seu tempo e deixo mais uma vez o convite. Acesse o nosso site e agende uma reunião com os nossos consultores. Também agradeço a participação do João da Mobile, ao Helder Ferrão e todo o time da Akamai. Então, muito obrigado e até o próximo encontro.